Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estar com vocês, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, vocês que dedicam um tempo para buscar mais de Deus, para conhecer mais de Deus e aplicar os seus ensinos e a sua palavra de fé, que é a Bíblia, única regra de fé e prática para todo cristão, que a palavra de Deus aplicada em nossas vidas nos conduz para o melhor que Deus tem preparado para cada um de nós. Vocês que nos acompanham pela rádio, que tem essa busca de melhoramento de si mesmo para ter uma vida mais tranquila, vocês que nos acompanham pelo Facebook, também pelo canal do YouTube, Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, o canal que nós pedimos para que você se inscreva, para que você dê o seu like, comente, compartilhe a mensagem, porque assim o sistema de mídia eletrônica compreende que a mensagem é relevante e nós podemos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Então, agradeço a Deus por suas vidas, por estar conosco aqui todos os dias na rádio 87.9 FM Dracena, para Dracena e toda a região. Agradeço por suas vidas que dedicam esse tempo todos os dias das 16h30 às 17 horas e também aos domingos das 10 às 11 da manhã. E estamos juntos com a irmã Jo, que compartilha também uma hora de programa da Palavra de Deus conosco para que possamos nos fortalecer já no primeiro dia da semana, no domingo, para termos uma direção espiritual. Vocês sempre são bem-vindos para ouvir, refletir acerca da Palavra de Deus e para nós crescermos juntos, compreendendo o propósito de Deus em nossas vidas. Afinal de contas, nós temos dificuldades humanas, limitações humanas, nós temos muitas questões pessoais a serem resolvidas e somente mediante a palavra de Deus e a revelação que Deus faz de si mesmo e também faz de nós para nós mesmos, porque nós nos conhecemos na essência, na profundidade da alma, nós só nos conhecemos na totalidade do que somos quando Deus revela a nós quem nós somos. É isso que acontece com todo ser humano que se aproxima de Deus. Num primeiro momento, ele se aproxima de Deus na busca do conhecimento a Deus. À medida que ele vai se aproximando cada vez mais, além de conhecer a Deus, ele vai conhecendo a si mesmo, as suas limitações, os seus conflitos, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado. A cada dia, Deus vai nos apresentando a nós mesmos para que nós possamos corrigir aquilo que não está bem, para que nós possamos melhorar aquilo que pode ser melhorado e para que nós possamos nos alegrar com aquilo que nós já identificamos que foi preservado de bom, já que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. À medida que nós nos aproximamos de Deus pela Bíblia, pela palavra de fé, nós nos conhecemos. Conhecemos a nossa vida, conhecemos a vida de quem compartilha conosco, conhecemos cada detalhe dos propósitos de Deus e vamos vivendo mais felizes, mais alegres, mais contentes. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita a todos nós. E as suas promessas, a sua presença e a sua direção espiritual sempre está conosco, apesar das nossas limitações humanas, dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Deus, no seu amor, na sua misericórdia, na sua presença, ele nos faz crescer, nos faz transformar a cada dia segundo os seus propósitos.
Assim acontece com todos os personagens bíblicos, com todos aqueles que se aproximam de Deus. E quando nós olhamos, né, para cada um dos personagens bíblicos que são citados na palavra de Deus, nós observamos o quanto de crescimento foi proporcionado, o quanto de revelação foi proporcionado, não só, como eu já disse, revelação de Deus, mas a revelação do homem a si mesmo. Abraão é um dos personagens, tratando do pai da fé, né? Abraão viveu intensamente essa descoberta, a descoberta da revelação de Deus e a descoberta de si mesmo, a descoberta da sua personalidade, do seu caráter, do seu desenvolvimento de fé, a sua integridade conjugal, a sua integridade de fé no seu relacionamento com Deus, a sua integridade em cumprir a palavra de Deus, e também apresenta as suas falhas, os seus pecados, os seus problemas pessoais, as suas dúvidas, as suas inquietações, as suas limitações, porque Abraão e Sara eram seres humanos como todos nós, com as mesmas dificuldades, com as mesmas limitações, com problemas, com dúvidas, com ansiedades, com medos, mas mantinham a confiança e a presença de Deus em suas vidas. Desta maneira, Abraão casou-se com Sara e constituíram ali a sua família, com todos os seus problemas humanos, tiveram que sair da região aonde moravam, Ur dos Caldeus, a antiga Mesopotâmia, na região da antiga Mesopotâmia, e aí eles saíram dali de Ur dos Caldeus e foram para a terra que Deus iria lhe mostrar, seguindo a promessa de Deus. Num primeiro momento, eles levaram Ló, porque Ló era sobrinho de Abraão e foi criado como filho, porque o seu pai morreu, Arã morreu, e Abraão criou Ló como se fosse seu próprio filho. Ele leva Ló, depois tiveram que se separar. Deus promete filhos a Abraão. Abraão, na sua questão humana, junto com Sara, segundo a sua cultura, acaba tendo um filho com Agar, que era serva, e este filho, Ismael, não era o filho da promessa, mas também foi abençoado por Deus, foi cuidado por Deus, mas teve também que se separar ali do casal. Agar não pôde continuar junto com seu filho Ismael no mesmo lugar onde estavam Abraão e Sara. Então tiveram que se separar, mas Deus também faz uma promessa para Abraão que ele cuidaria de Agar, cuidaria de Ismael, e que de Ismael também sairia uma grande nação. Mas o filho da promessa viria posteriormente, que é Isaque. Isaque veio ali no momento em que Deus interviu de uma maneira poderosa, de uma maneira especial, onde Abraão e Sara já estavam em idade avançada e, humanamente falando, não poderiam mais ter filhos, mas eles viveram este grande milagre de Deus. Se você espera um grande milagre de Deus, continue confiando, continue tendo a certeza que Deus está com você, que Deus está cuidando de você e da sua família, porque a presença de Deus é viva e eficaz. E você sabe que Deus cumprirá todas as promessas que Ele tem feito a você, a sua vida, a sua família. Abraão ali tem a promessa de Deus. E junto com Sara tem um filho, o filho da promessa, que é Isaque. Isaque quer dizer sorriso, e não apenas porque Sara sorriu, porque Abraão sorriu, mas porque principalmente aquele filho traria um sorriso para aquele casal, traria alegria, traria felicidade,
traria um sorriso nos lábios, e é isso que Deus quer também para você, para sua família, para todos nós, que você tenha um sorriso de alegria, de contentamento nos lábios por ter a promessa de Deus realizado na sua vida. Abraão e Sara compartilham da vida em comum. Abraão e Sara constituem a sua família, vivem os desafios, vivem os seus conflitos, os seus problemas, superam as adversidades, superam os problemas, superam os atritos conjugais, superam todas as suas questões humanas. Mas o tempo vai passando. Lembre-se que Abraão e Sara já tiveram o filho na sua velhice. Este filho vai crescendo, mas o casal continua envelhecendo. E como é difícil observar que as pessoas que nós amamos estão caminhando para o seu fim, estão caminhando para a conclusão da sua vida. É por isso que nós temos que observar o quanto nós temos feito para que o legado deixado, a memória deixada, seja uma memória de alegria, uma memória de integridade, uma memória de saudade. As pessoas que nós amamos e que partiram, elas devem deixar esse sentimento de saudade em nossas mentes e corações. O que não pode acontecer é a pessoa passar a sua vida de uma maneira em que, quando ele descansa no Senhor, quando ele morre, ele deixa alívio ao invés de saudade. Muitas das pessoas que nós convivemos partiram, né, e algumas delas deixaram alívio, mas a grande maioria das pessoas que nós convivemos deixaram saudades. Especialmente aquelas que partilharam a vida conosco, que nos ajudaram a construir quem nós somos, que nos ajudaram na constituição da nossa família, que caminharam junto conosco, que oraram por nós, que nos fortaleceram, que nos deram uma palavra de ânimo, de incentivo. Essas pessoas que choraram conosco, que sorriram conosco, que brincaram conosco na infância, que o cônjuge, aquele que se casou e compartilhou a vida com amor, com alegria, com verdade, com integridade. Como é difícil se separar dessas pessoas. Como é difícil separar de um cônjuge, de um marido, de uma mulher, como é difícil separar de um pai, de uma mãe, como é difícil separar de um filho. Infelizmente, às vezes acontece dentro das nossas questões humanas, as mortes fora de cronologia, quando os filhos morrem antes dos pais. Como é difícil ver partir aquelas pessoas que nós amamos. Mas quando nós observamos as suas vidas e observamos que foi uma vida de integridade na presença de Deus, guiada pelo Espírito Santo, e em nós ficou impregnado a essência da sua integridade, da sua fé, do seu relacionamento com Deus, nós podemos fazer a declaração do apóstolo Paulo para essas pessoas. São pessoas que combateram um bom combate, completaram a carreira e guardaram a fé. Estão esperando a ressurreição em Jesus Cristo, e nessa ressurreição nós nos encontraremos novamente e viveremos juntos para todo sempre. Teremos a vida eterna para compartilharmos juntos tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É isso que acontece aqui em Gênesis capítulo 23, falando a respeito da vida de Sara, o final da vida de Sara, e como foi difícil para Abraão se despedir de Sara. Aqui no versículo 1 de Gênesis 23 diz assim: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara
e chorar por ela. Sara, a esposa de Abraão, a mulher que construiu a família junto com Abraão, a mulher que se dedicou, que compartilhou da fé, que compartilhou do amor, que suportou as adversidades, as mudanças, as transições, os problemas humanos, as dúvidas, as decepções, mas que também teve as suas alegrias, teve o toque de Deus, trazendo o filho da promessa, Isaque. Observou a fé de Abraão, seu marido, os dois juntos, quantos anos e anos, quanto eles oraram, quanto eles sonharam, quanto eles compartilharam da vida, quanto eles viveram a promessa de Deus, quanto eles ouviram a voz de Deus a ponto de deixarem a sua terra de origem, a sua casa de origem e ir para um lugar desconhecido pela fé na palavra de Deus. Esta mulher que compartilhou a vida com Abraão, Sara, que buscava Deus junto, que compartilhou das promessas junto, que fortaleceu Abraão em muitos dias de dúvida, de angústia, de tristeza. Este casal agora é separado pela morte, porque também eram pecadores, e todo ser humano que comete pecado vai passar pela morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aquele que viveu sem pecado, se entregou-se fazendo pecado por nós, que é Jesus Cristo. Ele morreu, mas como nele não havia pecado, ele ressuscitou e nos garante a ressurreição e o perdão dos nossos pecados para a vida eterna mediante a confissão, o arrependimento, a conversão. E desta maneira nós recebemos a graça do perdão em Deus por Cristo Jesus e passamos a ser guiados pelo Espírito Santo que habita em nós. Sara, agora esta mulher que compartilhou a vida com seu marido, ela descansa no Senhor. E ela descansa, e aqui fala, na terra de Kiriat Arba, que é Hebrom. É por isso que a descendência de Abraão, o povo de Deus da descendência de Abraão, ficou conhecido como os hebreus. Porque apesar de Abraão ser de Ur dos Caldeus, Sara, que foi enterrada em Hebrom, e ali Abraão não saiu mais daquela região, e todos os descendentes de Abraão em Hebrom são os hebreus. E dos hebreus é que se divide as tribos que vêm posterior ali, as tribos que são divididas com os filhos de Jacó, e daí das 12 tribos fica Judá, de onde vêm os judeus, como são conhecidos, como são falados hoje. Mas a origem é de Hebrom, da onde se forma o povo hebreu. Nós temos a Bíblia, uma carta escrita aos hebreus, que é a todo o povo de Deus, da descendência de Abraão. Esta carta hoje é para nós, porque nós, pela fé, também somos da descendência de Abraão. Sara, tendo vivido 127 anos, morreu em Hebrom, na terra de Canaã. E sabe o que isso significa? Que ela morreu na terra da promessa. Ela morreu na promessa, sendo povo de Deus. E estando na promessa, sendo povo de Deus, ela tem a garantia da ressurreição e da vida eterna. E é isso que Deus quer que nós entendamos, que você entenda hoje. Todos nós passaremos pela morte, mas todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, reconhecendo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, se permitem ser guiados pelo Espírito Santo e ouvem
a palavra de Deus, colocando em prática, amando-o sobre todas as coisas e guardando todos os seus mandamentos, desta forma, nós temos a garantia da vida eterna pela promessa em Jesus Cristo. Seremos ressuscitados em Jesus Cristo para tudo que Ele tem preparado para mim e para você. Então, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé, desfrute das pessoas que você ama, que construíram a vida com você, que continuam construindo neste momento, desfrutem com alegria, com sabedoria, se alegrem com as pessoas que compartilham a vida com você, porque desta maneira vocês guardarão uma memória de saudade, de amor, com integridade, com verdade, aguardando a ressurreição, porque essas pessoas nós não vemos a hora de reencontrarmos na vida eterna e para a vida eterna estarmos juntos. Que Deus abençoe a todos vocês de uma maneira muito especial. Que o Senhor conceda paz, que fortaleça a sua fé, que as promessas do Senhor em sua vida sejam realizadas pelo poder de Deus, pela mediação de Jesus Cristo e pela direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que você tenha um excelente dia e que possa descansar nos braços de Deus, com a certeza que Ele tem cuidado de você, da sua família, dos seus sonhos, planos e projetos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e que tenham um excelente restante de dia, em nome de Jesus.